Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é o dia 10 de agosto. Eu continuo meditando com vocês sobre a importância de sermos discípulos de Cristo Jesus que passaram pela primeira ressurreição. Felizes e santos são os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. A segunda morte não tem poder sobre aqueles que vivem na primeira ressurreição. Nós estudamos, então, este é um texto de Apocalipse, capítulo 20, verso 6. A primeira ressurreição é a ressurreição que nos livra, nos liberta da morte. Ora, esta morte é uma morte espiritual. Como nos diz Romanos, capítulo 5, verso 12, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Podemos falar aqui, claro, de morte física também, mas Paulo está falando em Romanos de uma morte que é bem pior do que a morte física, é esta separação com Deus. Quando você lê Romanos, você percebe que no capítulo 1, capítulo 2, e partes do capítulo 3, ele está falando exatamente sobre esta condição espiritual nefasta, esta condição de homem morto, ou seja, separado de Deus. Olhe ao seu redor, dê uma olhada no seu próprio passado e na vida de pessoas que você conhece, principalmente na sua, né? Mas mais importante olharmos para a nossa própria vida. E você vai perceber que é um problema com a humanidade, né? O mundo jaz no maligno, aliás, Jesus disse. Por quê? Porque o mundo vive no reino da morte espiritual. E Deus nos enviou o seu Filho a este mundo justamente para que ele pudesse nos libertar desta morte espiritual. Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 10, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, ele tornou inoperante a morte e trouxe a luz e a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Se é por meio do Evangelho, Paulo está falando aqui da pregação do Evangelho, ou seja, da boa nova de salvação, que é uma mensagem eterna, não é uma mensagem religiosa, mas uma mensagem eterna. Esta mensagem eterna traz luz, vida e imortalidade. Então, essa vida aqui não é outra coisa a não ser a vida da primeira ressurreição. É uma nova vida. Se esta vida é uma vida espiritual, a morte aqui também é espiritual. Ele tornou a morte inoperante. Ele não está falando da morte física, porque a morte física continua matando muita gente, não é? Ele está falando da morte espiritual. Esta morte espiritual já foi vencida. O último inimigo a ser vencido é a morte física, nos diz 1 Coríntios. Mas a morte espiritual, esta separação do homem com Deus, já foi vencida na cruz. Cristo nos ressuscitou com ele. É o que Paulo está dizendo. Deus nos ressuscitou com Cristo, desculpa. É o que está escrito em Efésios capítulo 2, versos 4 e 5. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Deu-nos vida. Olha que interessante. Quando ainda estávamos mortos em transgressões pela graça de Deus, vocês são salvos. Olha, estávamos mortos, ele nos deu vida. Então, claro que tem que ser uma vida espiritual. Se esta vida é a vida do Espírito, a morte aqui também era a morte do Espírito. É assim que Paulo começa a epístola aos Efésios, ele diz, vocês estavam mortos nos vossos pecados. Vocês, gentios de Éfeso, vocês estavam mortos. E depois, para que ninguém fique de fora, ele diz, nós também estávamos. Ou seja, nós, os judeus, também estávamos. Gentios e judeus, todo mundo. Não há diferença entre gentil e grego. A única diferença é com aquele que está em Cristo. Quem não está em Cristo está morto. É o que Paulo está dizendo aqui. Muita gente não crê, mas não é porque as pessoas não creem que não é verdade. A gente vê os resultados dessa morte espiritual no mundo, divisões, blá, 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 guerra, conflitos, prostituição, tudo que é ruim neste mundo é causado pela morte, que é o resultado do pecado. Deus nos ressuscitou, continua Paulo em Efésios capítulo 2 e verso 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Eu gosto muito da minha tradução em francês que diz ensemble, together, diz em inglês, juntos. Jesus ressuscita, eu ressuscito. Jesus vai assunto aos céus e se senta à direita do Pai. Nós também estamos assentados com ele nos lugares celestes. Quando, hoje, o verbo aqui está no passado, minha gente, ele nos fez. Não estamos esperando para estar nos lugares celestes. Já estamos nos lugares celestes, ele está dizendo.
para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Esta ressurreição e o fato de estarmos assentados nos lugares celestes demonstram esta graça infinita de Deus. Ou seja, não tem nada que você possa fazer, você não tem como comprar, é de graça mesmo, é um presente. Pois vocês são salvos pela graça, não por meio da fé. E isto não vem de vocês, ou seja, a fé não vem de vocês, é um dom de Deus também. A graça é um presente, a fé também é. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E por isso, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Já li isso. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação, ou seja, obras de arte de Deus, em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras que Deus preparou antes para que a praticássemos. Não são as suas boas obras, são as obras de Deus. Você quer saber? Você quer saber? Eu também quero, todos nós queremos saber. A única forma de praticarmos as obras de Deus é sermos libertos da morte espiritual. Enquanto estivermos na morte, como podemos fazer as obras de um Deus santo, justo, poderoso, soberano, que era, que é e que há de vir? Não tem como, minha gente. As nossas obras, nossas boas obras, nos diz Isaías, é comparado com trapos de imundície. Ele não está dizendo o que você faz de ruim é comparado a trapos de imundície. É o que você pensa fazer de bom sem o Espírito Santo. Não é bom para Deus. Parece bom para os homens, mas não é bom para Deus. Nós somos salvos, então, por esta graça. Deus já nos libertou da morte e do inferno, nos libertou do pecado. Andemos como filhos da luz, como nos diz Paulo. Que Deus os abençoe.